Uma questão da nossa revisão. Em uma gincana, 10 pessoas, sendo 6 mulheres e 4 homens, todas de alturas diferentes, devem ser posicionadas em uma única fila, de forma que as pessoas do mesmo sexo fiquem juntas, respeitando-se a ordem crescente de altura das pessoas de mesmo sexo. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção em que é apresentada a quantidade de formas possíveis de organização dessas pessoas na fila. Essa questão ela é uma pegadinha, porque você já imagina logo que são diversas maneiras de organizar essas pessoas, mas nós vamos ver que não são muitas maneiras. Vamos supor que a altura das mulheres aí seja 1,60, são alturas aleatórias, certo? Lembrando que são alturas diferentes. 1,71, 1,71, 1,62, 1,63, 1,64 e 1,75. 1,75. Imagine aí que são as alturas das mulheres. Agora nós vamos colocar as alturas dos homens, alturas aleatórias. A única coisa que nós sabemos é que as alturas deles são diferentes. Então imagine que as alturas dos homens sejam 1,70, 1,69, 1,76 e 1,80. São apenas 4 homens, beleza. E aí eu quero organizar esse pessoal em uma única fila, de modo que as pessoas de mesmo sexo fiquem juntas e, além disso, as pessoas de mesmo sexo devem estar em ordem crescente de altura. Então, uma maneira que você poderia organizar seria colocar primeiro as mulheres em ordem crescente. Nessa fila, colocar primeiro as mulheres. Lembrando que elas devem estar juntas em ordem crescente. A menor altura aí das mulheres é 1,60, então você vai colocar 1,60. Depois, 1,62, a próxima altura. 1,62. Depois, 1,63. 1,63. Depois, 1,64. Depois, 1,71. E por último, 1,75. Aí a pergunta é possível organizar essas mulheres de outra maneira, de forma que elas fiquem em ordem crescente? Não, a ordem crescente aí é única. Só tem uma maneira de você colocar em ordem crescente, começando do menor para o maior. Então você só tinha uma maneira de organizar essas mulheres em ordem crescente. E aí a fila continua, só que agora com os homens. E os homens também eles devem estar em ordem crescente. O menor aqui é 1,69. 1,69. Depois 1,76. Aliás, era 1,70, né? 1,70. Depois 1,76. E por último, o mais alto dos homens, 1,80. Os homens também só tem uma maneira de organizar eles em ordem crescente. É você começar pelo mais baixo, que é 1,69, e terminar pelo mais alto, que é 1,80. Então aí está uma das maneiras de organizar esse pessoal em uma fila única. Começando pelas mulheres e depois você colocando os homens. Lembrando que a restrição é: as pessoas do mesmo sexo devem estar juntas e as pessoas do mesmo sexo devem estar em ordem crescente de alturas. Então, tudo se refere aí a pessoas do mesmo sexo, juntas e em ordem crescente. Então, uma das maneiras é você começar pelas mulheres e aí depois você vai para os homens. E qual é a outra maneira? A outra maneira seria você ter começado pelas alturas dos homens. Colocar 1,69, depois 1,70, depois 1,76, depois 1,80, e aí depois você iria para as mulheres aqui, ó. Parte 2 seria as mulheres. 1,60,
1,62, 1,63, 1,64, depois 1,71 e depois 1,75. Então, quando nós falamos em colocar números em ordem crescente, só existe uma maneira de você colocar números em ordem crescente. É você começar do menor para o maior. Se você mudar qualquer um de local, já não vai ficar em ordem crescente. Aqui, se você tivesse colocado 1,80 no lugar do 1,76 e 1,76 no final, já não seria ordem crescente. Então, só nos agrada, só nos serve aí se for em ordem crescente, começando do menor para o maior. Então, são quantas maneiras? São duas maneiras. Uma era você começando aí pelas mulheres e depois os homens, e a outra maneira seria você colocando as alturas dos homens primeiro e depois das mulheres. Apenas duas maneiras. Ordem crescente ela é única. Então, são duas maneiras. A alternativa correta é letra A.